conseguirmos melhorar a qualidade de saúde das pessoas e prevenir complicações, e vamos tentar depois, com alguns casos clínicos, no fundo, discutir aquilo que hoje nós temos que decidir na nossa prática clínica. E isto com base na última evidência científica. Temos recomendações novas, guidelines novas. Desculpa por interromper. Estamos com um problema de eco e eu vou pedir aqui ajuda à nossa equipa de realização para nos resolver este problema de som. Ora, bom. Entretanto, eu vou dar algumas informações. Ora, aproveito para... Não, ainda não está em condições. Ok, temos que aguardar um bocadinho. Claro, sem problema. Parece-me que já está resolvido. Muito bem. Miguel, pode então continuar a fazer um bocadinho o sumário do que vamos falar hoje, então? Eu não sei o que é que os colegas conseguiram efetivamente... Não, eles conseguiram captar tudo, só que o som aparecia em eco e em duplicidade, mas dava para compreender, só que tentamos optimizar e agora parece que já está bem. Então eu vou só concluir por dizer que, mais para o fim, vamos precisamente discutir alguns casos clínicos em que as decisões têm em conta, no fundo, os últimos estudos de segurança cardiovascular, que acabam por ser aquilo que baliza e fundamenta as últimas recomendações que temos, nomeadamente o consenso americano e europeu e também as recomendações da Sociedade Portuguesa de Diabetes, que estão atualmente na fase final de discussão pública. Muito bem, muito obrigado, Miguel, por esta introdução. Eu só quero, no fundo, dar algumas informações, transmitir algumas informações aos colegas, antes de arrancarmos mesmo com o webinar desta noite. Uma delas relaciona-se com o controle de presença nos webinars deste ciclo, das e-tertúlias. Nós aqui, neste ciclo de webinars, pedimos apenas um controle de presença. Nos cursos que costumamos fazer ao sábado, realmente existem 2 controles de presença, um no princípio, outro no final, e depois ainda existe a componente do TPC que também conta para a assiduidade desse módulo, nos cursos de 6 módulos. Não é esse o caso aqui, está bem? Aqui temos em cada webinar apenas um controle de presença e eu partilharei o link para esse controle de presença mais perto do final do webinar. Depois, também quero recordar que, para os colegas que estão interessados em obter o certificado desta formação, é necessário, para obterem esse certificado, no fundo, 5 controlos de presença em cada um dos 5 webinars, ou seja, no fundo, ao todo, no ciclo, 5 controles de presença, ou seja, é necessário terem estado presentes nos 5 webinars, dito de outra forma, e também efetuar a avaliação final. A avaliação final será um pequeno teste de 30 perguntas e será efetuado esse teste após o último webinar, no mesmo dia, ou seja, o próximo webinar que está previsto para o dia 4 de dezembro, decorrerá normalmente o webinar. Normalmente, como é habitual, terminamos por volta das 23 horas. E logo a seguir eu partilharei o link que ficará ativo durante cerca de 1 hora para vocês efetuarem o teste de avaliação deste ciclo de webinars. Está bem? E os colegas que tiverem positivo terão direito ao certificado final deste ciclo de webinars. Isto é uma questão que convém sempre esclarecer, porque os colegas enviam-me imensos mails e imensas perguntas sobre como funciona e como é que vai ser a avaliação, quando é que vai ser, etc. Finalmente, uma declaração de conflitos de interesse e também um agradecimento. O agradecimento é à AstraZeneca. Este ciclo de webinars resulta de uma parceria com a AstraZeneca e realmente manifesto aqui essa gratidão, pois é um apoio importante para a concretização desta atividade formativa e sem esse apoio realmente não seria possível nós levarmos a cabo esta iniciativa. A declaração de conflito de interesses, no fundo, resulta do facto de nós abordarmos temas e uma área clínica em que a AstraZeneca tem produtos do seu interesse e fica desde já também aqui efetuada essa
declaração de conflito de interesses. E agora sim, Miguel, passo-lhe a palavra. Vamos iniciar a nossa apresentação desta noite. Muito obrigado. Eu vou então começar, no fundo, por discutir aquilo que faz um pouco o começar desta discussão à volta da parte cardiovascular e da diabetes. Ora bem, nós no fundo temos sempre que refletir quais é que são os objetivos de tratarmos a pessoa com diabetes. E de uma forma muito simplificada, nós sabemos que são evitar ou mitigar sinais e sintomas e prevenir complicações. E durante muitos anos, e se calhar mais até os académicos do que as outras pessoas, nós dividíamos isto muito nas complicações microvasculares, nomeadamente a retinopatia, a nefropatia, os problemas relacionados com o pé diabético, sobretudo pela neuropatia. E em relação a isto, nós sabíamos que fundamentalmente para prevenirmos, o que tínhamos que fazer era tratar a hiperglicemia. Quanto melhor a tratássemos, mais evitávamos, e isso era válido quer na doença inicial, quer na doença avançada. Ou seja, se os doentes já tivessem complicação microvascular, se nós conseguíssemos ter uma glicemia o mais perto do normal possível, conseguíamos retardar a evoluir das complicações microvasculares. Ora bem, em relação às complicações macrovasculares, as coisas eram um pouco diferentes. E a verdade é que sabíamos que o tratamento dos fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão, a dislipidemia, o tabagismo, a sua evicção, acabavam por ser aquilo que tinha uma força maior na prevenção dos eventos. E o tratamento da hiperglicemia também tinha impacto, fundamentalmente nas fases iniciais da doença. E acaba por ser isto que nos últimos 2, 3, 4 anos mudou, fruto dos novos tratamentos e dos novos estudos de outcomes cardiovasculares. Ou seja, isto é uma daquelas verdades insofismáveis, as pessoas com diabetes têm maior probabilidade de sofrer doença cardiovascular, é um fator de risco independente e, fundamentalmente, tem esse risco aumentado pela coexistência de outros fatores de risco, como a dislipidemia e como a hipertensão, mas também por fenómenos inerentes à própria diabetes, como a insulinoresistência, a hiperinsulinemia e a própria hiperglicemia. Tudo isto, no seu conjunto, acaba por ser aquilo que vai levar a que as pessoas com diabetes tipo 2 tenham um risco cardiovascular aumentado. Mas, no fundo, esta divisão é artificial. E este trabalho, que basicamente avaliou a relação entre as complicações microvasculares e os eventos cardiovasculares major, mostra isso mesmo. Ou seja, no fundo, o que nós podemos ver aqui, nas barras com as diferentes cores, são a existência ou de nenhuma complicação microvascular ou de uma, ou duas ou três, e os eventos cardiovasculares major. E como podemos ver, de uma forma até quase independente dos valores da glicemia ou da pressão arterial ou mesmo do colesterol LDL, conta muito mais ter uma complicação microvascular ou duas para ter eventos cardiovasculares major do que ter um valor de pressão arterial acima do objetivo ou um valor do colesterol LDL elevado. Ou seja, o principal fator de risco numa pessoa com diabetes para ter um evento cardiovascular é existir desde logo uma complicação microvascular. E dentro das complicações microvasculares, aquela que nós sabemos que há muito está relacionado com a doença cardiovascular é a doença renal crónica. Quer sob o ponto de vista de redução da taxa de filtração glomerular, quer sob o ponto de vista de excreção aumentada da albuminúria. E é importante começarmos a discutir bem estes dois conceitos, porque, por exemplo, em relação às novas recomendações americanas e europeias, nós sabemos que existem classes preferenciais nas pessoas com doença renal crónica, mas, no fundo, uma dessas classes, o inibidor da SGLT2, pode perder eficácia a partir de uma determinada taxa de filtração glomerular. Ainda assim, quando a taxa de filtração glomerular é suficiente para utilizarmos, são fármacos que têm um potencial nefroprotetor, como depois vamos ver mais à frente. Ou seja, doença renal crónica e doença cardiovascular estão intimamente interligadas. Nós já conhecemos isto há algum tempo e, no fundo,
este gráfico aqui do lado direito acaba por ser bastante elucidativo sobre a força desta associação. As pessoas com doença renal crónica são mais propensas, efetivamente, a morrer de doença cardíaca do que chegar ao estado de doença renal terminal, em que vão precisar de substituição da função renal. Este gráfico acaba por nos mostrar o que é a realidade, no fundo, das pessoas com doença renal crónica na diabetes tipo 2. Existem alguns dados portugueses em que se estima que a presença de doença renal anda à volta dos 40%, mas nós temos que caracterizar esta doença renal. Ou seja, por um lado temos diminuição da capacidade de filtração, da taxa de filtração glomerular, por outro lado temos excreção aumentada de albinúria, que geralmente é a primeira manifestação da nefropatia diabética, e depois temos a coexistência das duas. Vale a pena, lá está, separar isto e, sobretudo, caracterizar bem o estado da função renal dos nossos doentes com diabetes. É diferente se tivermos um doente apenas com albuminúria, um doente apenas com redução da taxa de filtração glomerular, o que é raro, e estamos a falar, obviamente, deste ponto de corte na ordem dos 60, que é aquele que é mais significativo sob o ponto de vista clínico, ou a associação das duas para depois tomarmos as nossas decisões em relação a escolhermos o fármaco certo para o doente certo. Também sabemos que se queremos efetivamente prevenir eventos, temos que tratar tudo, ou seja, não vale a pena focarmos só a atenção na glicémia, nem no colesterol, nem na hipertensão. São as abordagens multifatoriais que nos permitem reduzir significativamente eventos e mais, mesmo quando essas abordagens intensivas dos vários fatores de risco param, o efeito fica. Efetivamente, as pessoas, os nossos doentes, acabam por ter menos complicações quando conseguimos tratá-los na globalidade. Infelizmente, o número de pessoas a quem conseguimos controlar os vários fatores de risco acaba por estar um pouco aquém daquilo que gostaríamos. A evolução ao longo do tempo tem sido muito boa em cada um dos fatores isoladamente. Podemos ver aqui no fator glicémia, se considerarmos o valor da hemoglobina A1C, cada vez mais pessoas estão dentro do objetivo terapêutico. Podemos ver a mesma coisa em relação à pressão arterial. Podemos ver a mesma coisa em relação ao colesterol LDL. No entanto, quando conjugamos os vários objetivos terapêuticos, isto é mais ou menos igual nos países todos, menos de 30% das pessoas acabam por ter simultaneamente valores de glicemia dentro do objetivo, valores de pressão arterial dentro do objetivo, valores de colesterol LDL também dentro do objetivo. Ou seja, a grande maioria das pessoas acaba por não atingir os principais objetivos de tratamento. E a realidade em Portugal é boa, reflete aquilo que se passa internacionalmente nos melhores países, mas ainda assim temos também este intervalo que nos afasta um pouco, ou seja, nós não temos dados de os vários fatores de risco agrupados, temos os vários fatores isoladamente, nomeadamente os dados do Observatório da Diabetes. Podemos ver que a evolução tem sido de ano para ano no bom sentido, com mais pessoas a cumprirem os objetivos de colesterol LDL, de pressão arterial sistólica, da própria glicémia, mas quando agrupamos os dados facilmente concluímos que a coexistência disto nos vários doentes, ou seja, de terem tudo dentro dos objetivos, provavelmente extrapolemos que anda muito à volta dos valores que vemos a nível internacional na ordem dos 30%. No entanto, estamos a fazer coisas muito boas, nomeadamente a prevenir complicações e, em particular, complicações cardiovasculares. Apesar de nem toda a gente, e vimos a maioria, não preencher todos os objetivos terapêuticos, a evolução tem sido notável, as coisas têm efetivamente evoluído na boa direção e podemos ver que quer a mortalidade por doença cardiovascular, quer por doença coronária especificamente, ou hospitalizações em geral por doença cardiovascular, têm efetivamente tido uma redução gradual ao longo dos anos.
Infelizmente, há uma ou duas coisas que não têm mudado assim tanto. Ou seja, se virmos neste gráfico o que tem acontecido, em relação ao infarto agudo do miocárdio e ao AVC, se quisermos aqueles endpoints mais ateroscleróticos puros, temos conseguido efetivamente uma evolução muito positiva. Já em relação à doença renal, as coisas têm efetivamente estado mais ou menos estáveis. Ou seja, não temos conseguido tanto evitar a doença renal crónica nos nossos doentes. E depois começa a haver uma certa dissociação entre aquilo que se consegue em termos de doença aterosclerótica, se quisermos fundamentalmente doença coronária e cerebrovascular, e menos na parte da insuficiência cardíaca, algo que tem estado um pouco esquecido na diabetes e que é uma complicação importante. Ou seja, tem havido melhorias significativas quer nas pessoas com diabetes, quer nas pessoas sem diabetes, na parte da doença aterosclerótica, em particular infarto agudo do miocárdio e AVC. Na insuficiência cardíaca e na arritmia, as coisas não têm evoluído na mesma direção. Eu agora gostava de fazer uma pergunta às pessoas lá em casa, se for possível, só para ficar com uma ideia, porque é algo que tem andado um pouco esquecido dentro da área da diabetes, tem-se falado muito noutras áreas. Gostava de ter uma estimativa aproximada, que as pessoas dessem a sua opinião sobre a proporção de pessoas com diabetes tipo 2 que têm insuficiência cardíaca. Eu dou aqui 5 opções, entre os 5% e os 25%, e gostava que tivéssemos algumas respostas para ter uma ideia, porque todos nós acabamos por subestimar a presença da insuficiência cardíaca. Eu não quero induzir para as percentagens mais elevadas, até porque, obviamente, elas poderá não ser essa a realidade. Mas a verdade é que, da prática clínica que nós temos, acabamos por ter a noção de que, se calhar, o número é muito pequeno e provavelmente ele não é assim tão pequeno quanto isso. Muito bem, e já temos algumas respostas. Há sempre aqui algum delay e demora às vezes um bocadinho de tempo para chegar às respostas, mas já começam e há um predomínio da resposta 5, que é 25%, mas também existem muitos colegas a responder 4, que é 20%, e depois há alguns também de 15%, mas eu acho que predomina claramente a resposta 5 e a 4, ou seja, parece-me haver aqui alguma divisão entre a 4 e a 5, entre 20% e 25%. O que é curioso, porque estes dados o que querem dizer é que em cada 1 em cada 5 ou em cada 4 das pessoas que nós vemos com diabetes tipo 2 terão à partida insuficiência cardíaca. E os números dos estudos não estão muito diferentes disso. Aliás, isto era um bocadinho traiçoeiro, porque, vá lá, eu aceito que era 4, que era 5. O número mais consensual anda aqui, entre os 20% e os 25%, por isso os colegas acertaram na mousse e claramente estou muito dentro disso. É verdade que nós temos conseguido melhorar muito o prognóstico das pessoas com doença isquémica cardíaca. Em termos de insuficiência cardíaca, isso não tem sido, a melhoria não tem sido tão notória. A diabetes, efetivamente, é um enorme fator de risco para a ocorrência de insuficiência cardíaca e mais à frente eu até vou discutir um pouco isso. Nós até sabemos muito mais sobre a relação entre a hiperglicemia e a insuficiência cardíaca do que entre a hiperglicemia e a doença coronária. No entanto, durante muitos anos foi uma realidade que permaneceu oculta. Ou seja, há muitos anos atrás nós discutíamos a miocardiopatia diabética, um conceito que entretanto caiu um pouco no esquecimento e acaba por ser, porventura, com os resultados dos novos estudos de segurança cardiovascular, que esta entidade efetivamente volta a mostrar-se sob o ponto de vista da sua importância clínica e da forma como altera o prognóstico das pessoas. Ou seja... Miguel, peço desculpa por interromper, temos aqui uma pergunta de um colega. Pergunta ao colega, quando existe nefropatia sem retinopatia diabética, devemos considerar investigar uma causa de nefropatia que não diabética? E diz ele, tenho verificado um predomínio de nefropatia em relação à retinopatia nos diabéticos da minha lista. E muito obrigado pela pergunta.
é extraordinariamente pertinente e faz todo o sentido que haja mais nefropatia do que retinopatia. Em relação às complicações microvasculares, nós costumamos dizer que a complicação microvascular pura é efetivamente a retinopatia. É aquela em que há uma relação melhor entre a hiperglicemia e a existência da complicação. Os próprios critérios de diagnóstico da diabetes, não sei se às vezes as pessoas têm noção disso, são definidos com base na retinopatia diabética. Nós utilizamos os 126 mg por decilitro de glicemia em jejum, definidos pela existência de retinopatia. A nefropatia é um pouco diferente, porque o segundo fator mais importante para o desenvolvimento da nefropatia é a hipertensão arterial. E nós sabemos que a prevalência de hipertensão arterial nas pessoas com diabetes tipo 2 é muito elevada. Os estudos são dispersos, mas andará pelo menos mais de 35%, ou se quisermos, pelo menos metade, mais ou menos metade das pessoas com diabetes tipo 2 têm hipertensão. Por isso, geralmente, nas pessoas com diabetes tipo 2, que são a grande maioria, a nefropatia acaba por ter uma fisiopatologia mista, hiperglicemia e hipertensão. E, por exemplo, para quem faz endocrinologia, nós vemos uma diferença muito grande entre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na diabetes tipo 1, nós vemos muito mais a nefropatia a andar de mãos dadas, desculpem a expressão, com a retinopatia. Porque é a complicação microvascular, é o fator microvascular, é a hiperglicemia que está a puxar as duas. Na diabetes tipo 2, fruto da alteração metabólica global, nós vemos muito mais nefropatia do que retinopatia. Por isso concordo inteiramente com o colega, isso é verdade, é mesmo assim. E aquela questão sobre se deve investigar, por exemplo, num doente que tem nefropatia sem retinopatia, se faz sentido investigar uma causa de nefropatia que não diabetes? Eu diria que aí o fator principal será avaliar se o doente é ou não hipertenso. Ou seja, se o doente tiver hipertensão, no fundo o doente acaba por ter provavelmente os dois principais fatores de risco para ter doença renal crónica, sobretudo a partir de uma determinada idade, que é ter a diabetes e ter a hipertensão. Aí, geralmente, eu penso que não fará falta estar a investigar outras causas de nefropatia. Já se for um doente sem hipertensão, claro que é preciso estar alerta para outras causas e, eventualmente, em determinados casos, poder-se-á perfeitamente justificar e investigar outras causas, porque, obviamente, a coexistência de dois fenómenos acontece, como todos nós sabemos, na nossa prática clínica. Muito bem. Podemos continuar, então. Ora bem, eu até vou avançar um bocadinho, precisamente, para isto sobre, no fundo, a relação entre o tratamento da hiperglicemia e o risco cardiovascular. Isto é uma discussão muito interessante, porque, verdade seja dita, nós sabemos que, sob o ponto de vista epidemiológico, o risco de doença cardiovascular aumenta para valores de hemoglobina A1C a partir dos 5% e aumenta de uma forma linear. Ou seja, a relação começa muito antes dos critérios de diagnóstico da diabetes. Já em relação a tratarmos a hiperglicemia e conseguirmos prevenir complicações, aí é que as coisas são um pouco diferentes. Ou seja, nós quando avaliamos os fatores que estão relacionados com os diferentes fármacos e o efeito no risco cardiovascular, nós sabemos que esses efeitos podem vir do controle glicémico, do maior ou menor risco de hipoglicemia, das alterações no peso que eles podem condicionar, dos efeitos noutros fatores de risco e de efeitos específicos que os próprios fármacos possam ter e que são sempre amplamente discutíveis e provavelmente temos agora as primeiras classes em que os efeitos específicos merecem alguma atenção em particular. Ou seja, exemplos. Vou dar como exemplo um fármaco que é a dapagliflozina. Toda a gente, penso eu, que tem já alguma experiência. Nós sabemos que é eficaz, com as reduções da hemoglobina A1C expectáveis para esta classe mediante o cenário terapêutico. Sabemos também que é um fármaco que, para além de controlar a glicémia, promove perda de peso. E lá está, estamos a atuar noutro fator que vai reduzir o risco cardiovascular e que também promove reduções ligeiras na pressão arterial sistólica. No fundo, temos um tal efeito mais completo que esta classe e a dapagliflozina conseguem sobre o risco cardiovascular. Mas vale a pena, se calhar, refletirmos um pouco mais sobre isto, porque nós sabemos, e vamos falar sobre ele, sobre os estudos de outcomes cardiovasculares, afinal, estes fármacos têm um mecanismo de ação que seja diferente da maior parte dos outros? Sim, tem, porque
em parte de uma forma expectável, e posso dizer que até numa certa componente, de uma forma inesperada, vieram revelar que efetivamente conseguem ter uma ação muito global a nível cardiovascular, a nível metabólico e fundamentalmente a nível renal, que é o principal local de atuação deles. Ora bem, nós sabemos que estes fármacos, no fundo, promovem glicosúria, eliminação de glicose na urina, e isto vai levar, desde logo, a uma melhoria do controle glicémico, que é o que é expectável, com redução da glucotoxicidade e da inflamação. Sabemos também que promovem um balanço energético negativo, as pessoas perdem peso e, como tal, também têm menos deposição ectópica de gordura nos vários órgãos, incluindo na gordura pericardíaca. Depois tem um conjunto de efeitos que não estão tão relacionados com a glicémia, que é o efeito natriurético e de depleção do volume associado, mas que, desde logo, a maior parte das pessoas associa, como é óbvio, às melhorias na pressão arterial. A perda de sódio vai gerar melhoria da pressão arterial, de sódio e de volume. Depois, a própria redução de volume vai melhorar a condição cardíaca no sentido em que reduz a distensão do miocárdio, e uma das consequências é a menor probabilidade de arritmias. E depois tem um aspecto muito interessante, que é de reduzir a pressão intraglomerular a nível renal. Ou seja, nós há muito tempo que sabemos que as pessoas com diabetes têm hipertensão glomerular. Este é o principal mecanismo pela qual acontece o princípio da nefropatia diabética. Isto é como se fosse um filtro. Se houver demasiada pressão a passar, lentamente o filtro vai abrir, e ao abrir a primeira coisa que passam são as proteínas mais pequeninas, nomeadamente a albumina. Por causa disso é que nós vamos ter microalbuminúria, geralmente como primeira manifestação. O que nós sabemos hoje é que, uma vez que o fármaco impede em parte a reabsorção de sódio e de glicose, vai fazer com que cheguem à parte distal do nefrónio maior quantidade de sódio, mais solutos, e esta maior quantidade de sódio vai ser sentida pelo aparelho justaglomerular por aquilo que regula a pressão a nível do glomérulo, fazendo com que haja uma vasoconstrição da arteríola aferente, daquela que vai para o glomérulo. No fundo, é um mecanismo complementar daquilo que fazem os IECAs e os ARAs. Os IECAs e os ARAs atuam fundamentalmente modulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e a pressão na arteríola, e a constrição, aliás, na arteríola é aferente. Neste caso, vamos ter um mecanismo que vai regular a constrição da arteríola aferente. Havendo maior constrição, menos pressão intraglomerular, e provavelmente o benefício renal destes fármacos terá muito a ver com isto. Ora bem, então, e porquê que surgiram todos estes estudos de segurança cardiovascular e qual é que é a importância deles? Se avaliarmos a relação entre a hiperglicemia, ou melhor, entre o tratamento da hiperglicemia e as complicações, nós sabemos desde há muito tempo isto. Em relação às microvasculares, o que interessa é tratar a hiperglicemia, não interessa com o quê, não interessa em que fase da doença, temos sempre benefícios. Já em relação à doença cardiovascular e à mortalidade, no fundo, apenas o KPDS, isto na diabetes tipo 2, nosso estudo velhinho, mostrou benefícios em ambas. Depois tivemos 3 estudos que foram neutros ou até potencialmente deletérios, o ACCORD, o ADVANCE e o VADT. Não vamos entrar com muito pormenor sobre isto. O que interessa é que isto serviu para, nos objetivos terapêuticos, nós sabermos que pessoas com doença cardiovascular estabelecida, mais velhas, com outras complicações, no fundo, devem ter objetivos glicémicos ligeiramente mais elevados. Entretanto, houve um problema sério com um fármaco que as pessoas que têm mais anos de prática clínica conheceram e utilizaram, que foi a rosiglitazona. Era um fármaco muito bom para a resistência à insulina, era um fármaco bastante eficaz para tratar a hiperglicemia, os nossos doentes ficavam com valores da hemoglobina A1C bastante simpáticos. O grande problema é que este fármaco foi associado com um aumento do risco de doença cardiovascular, em particular infarto agudo do miocárdio. Ou seja, tínhamos aqui um paradoxo. Tínhamos um fármaco que melhorava aparentemente o perfil metabólico dos doentes, mas que, por outro lado, até provocava eventualmente aumento do risco cardiovascular.
E foi isto que levou a que as autoridades que regulamentam o medicamento, em particular a FDA na América, existissem estes estudos de segurança que incluíssem doentes mais velhos, com doença de longa evolução e com presença de complicações macrovasculares. Daí nasceram toda esta panóplia de estudos, não vamos obviamente estar aqui a discuti-los, primeiro com os inibidores da DPP-4, depois com os inibidores da SGLT2 e também com os agonistas do receptor de GLP-1. As classes mais antigas também foram tendo alguns estudos, nomeadamente a insulina, glitazonas e a acarbose. Ora bem, o que aconteceu na maior parte destes estudos, apesar de eles serem um bocadinho diferentes, é que com as classes mais antigas os efeitos foram sempre neutros. Ou seja, os fármacos são eficazes para tratar a glicémia, por si só não conseguem reduzir eventos cardiovasculares para além daquilo que é expectável pela própria redução da glicémia e que nós sabemos que o efeito não é muito marcado. Temos aqui estudos recentes que se falam às vezes menos, mas que eu acho que vale a pena voltar a eles para ficarmos com uma panorâmica global, com a acarbose, um fármaco que foi utilizado durante muito tempo, com a pioglitazona, este nós utilizamos menos em Portugal por uma série de fatores que depois podemos discutir, e até com uma nova insulina, a insulina degludec, que entrará em breve no mercado, e em comparação com a insulina glargina. No fundo, quer com a insulina, quer com a arcabose, quer com a pioglitazona, isto já para não falar das classes mais antigas, não se conseguiu demonstrar estes benefícios acrescidos. O mesmo aconteceu em relação aos inibidores da DPP-4, uma classe que nós sabemos que tem um papel muito importante no tratamento dos doentes, fundamentalmente porque veio fazer com que nós consigamos tratar os doentes com um baixo risco de hipoglicemia com uma ação neutra sobre o peso, mas os três principais estudos que estão aqui, com sitagliptina, alogliptina e saxagliptina, foram neutros, não houve benefício em termos de redução de eventos cardiovasculares. Os fármacos são seguros, mas não provaram benefícios para além disso. Em relação aos agonistas do receptor GLP-1, aqui as coisas já são diferentes. Efetivamente, nós temos um estudo líder com liraglutide, que mostrou uma redução estatisticamente significativa dos eventos. Esta redução não aconteceu com todos os fármacos da classe. Há um fármaco que nós não temos cá em Portugal, o lixizanatido, que é um bocadinho diferente, é um fármaco de ação mais curta, que também tem um estudo de autocampos cardiovasculares que foi negativo. Depois, temos um estudo também positivo com outro fármaco que nós não temos cá, o semaglutido, provavelmente qualquer dia tê-lo-emos, ou seja, redução dos eventos cardiovasculares major, infarto agudo do miocárdio, AVC e morte cardiovascular. E um estudo que eu chamo, para mim o resultado é borderline, que é o estudo com hexanatido. Eu digo que este estudo é borderline porque se formos 100% rigorosos é um estudo neutro. O estudo não mostrou redução de eventos. Mas se repararmos bem, no fundo, nós temos um valor de significância estatística de 0.06 e, sobretudo, mais importante do que isso, um limite superior do intervalo de confiança de 1.00. Para quem gosta de estatística, isto é o que se chama, efetivamente, ficar res-ves campo de ourique. Mas temos que aceitar que o estudo é neutro. Em relação aos inibidores da SGLT2, a evidência é crescente. Temos já 2 estudos publicados, o EMPA-REG e o CANVAS, um terceiro de Eclair muito recentemente divulgado e que eu vou discutir sumariamente, e um estudo muito importante no mundo real, pela dimensão que tem o CVD-REAL. O que é que nos mostraram estes estudos? Em primeiro lugar, o EMPA-REG com empagliflozina, um estudo realizado em doentes, todos eles com doença cardiovascular estabelecida, e este é um ponto muito importante. No último webinar aqui relacionado com diabetes estivemos a discutir guidelines e as pessoas aperceberam-se que hoje em dia é diferente se os doentes têm doença cardiovascular estabelecida ou não têm doença cardiovascular estabelecida em relação às opções terapêuticas. Um dos estudos que fundamentou isso foi precisamente o EMPA-REG, que mostrou uma redução de eventos em doentes com doença cardiovascular estabelecida. E a redução de eventos foi sobretudo morte cardiovascular. Lá está, tínhamos aqui praticamente 99%, vamos arredondar, 100% de pessoas com doença cardiovascular diagnosticada. E dizem-nos os dados demográficos que isto corresponde mais ou menos
a 16%, ou se quisermos um intervalo mais abrangente, a 15, 20%, no máximo dos máximos 25% da população que nós vemos na nossa prática clínica, isto, claro, com exceção dos colegas da cardiologia por motivos óbvios. Ou seja, estes resultados são extraordinariamente interessantes, só que nós sabemos que, no fundo, refletem uma população relativamente restrita. A canagliflozina, outro fármaco da mesma classe, estudo semelhante e mostrou também uma redução estatisticamente significativa de eventos. Também neste estudo, a maioria das pessoas, 2/3, tinha já doença cardiovascular estabelecida no momento da entrada do estudo. Ou seja, nós temos redução de eventos cardiovasculares maior com estes dois fármacos, fundamentalmente em pessoas que já tinham doença cardiovascular estabelecida. Aqui, lá está, a proporção era um bocadinho diferente, podemos dizer que é um pouco mais abrangente, mas na realidade está longe de refletir a nossa prática clínica de todos os dias, em que a maior parte das pessoas que vemos têm diabetes tipo 2, mas não têm doença cardiovascular estabelecida. Houve aqui um resultado que, digamos, foi de certa forma inesperado e que acaba por ser muito forte, que tem a ver com a redução da mortalidade, em particular com a empagliflozina, e sobretudo das hospitalizações por insuficiência cardíaca. Ora bem, nós estamos a falar, no fundo, de estudos cujo objetivo primário não era propriamente avaliar isto, mas em cujos resultados chamam a atenção. E verdade seja dita, na maior parte destes estudos, sobretudo nestes dois, a insuficiência cardíaca nem sequer foi bem caracterizada. Os números de entrada nos estudos andam à volta dos 10, 15% de pessoas com insuficiência cardíaca que entraram no estudo. Ou seja, a grande maioria, pelo menos do ponto de vista clínico e de uma forma um pouco grosseira, há que dizê-lo, não tinha insuficiência cardíaca. Mas, na verdade, é notável a redução dos internamentos por insuficiência cardíaca com estes dois fármacos. E lá está, isto lança, no fundo, novamente a discussão da cardiomiopatia diabética. É que nós, durante muito tempo, prendemos a nossa atenção só na doença coronária, mas sabemos que, por exemplo, e sem entrar em grandes pormenores, a própria glicação das proteínas acaba por tornar o miocárdio mais rígido, menos distensível. Isso é o princípio que nós vemos quando começa a chamada disfunção diastólica. Ou seja, muitas vezes quando pedimos um ecocardiograma a um doente nosso com diabetes, e por exemplo, e pegando na pergunta há bocado do colega, há muitas pessoas a defender que quando temos uma complicação microvascular vale a pena fazer um ecocardiograma aos doentes para ficarmos com uma boa caracterização da parte do funcionamento cardíaco, e a relação entre a hiperglicemia e esta disfunção diastólica acaba por ser muito mais próxima do que propriamente com a doença coronária. Outro ponto que foi aqui, de certa forma, surpreendente, diz respeito aos resultados nos outcomes renais. Ou seja, no agravamento da função renal, que pode ser medido pela duplicação da creatinina, ou pela redução acima de metade ou acima de uma percentagem da taxa de filtração glomerular, ou pelo desenvolvimento de novo de albuminúria, ou a progressão de micro para macroalbuminúria, e a realidade é que neste caso com a empagliflozina, e vamos ver que no fundo com os fármacos desta classe, acaba por haver uma redução marcadíssima, às vezes com reduções do risco muito perto dos 50%, deste tipo de outcomes de progressão renal. Ou seja, há aqui uma nefroproteção. Muito bem. Miguel, eu não sei se calhar pode-lhe apetecer molhar a boca. Sim, muito obrigado. Eu imagino, como esteve a falar já há bastante tempo, que sinta essa necessidade. Tenho aqui dois comentários dos colegas e também um comentário que eu gostaria de fazer. No fundo, e até um bocadinho com sentido mais pedagógico, muito do que se passou aqui na área da diabetes e na área do tipo de estudos que fomos tendo novos, com outros tipos de marcadores, com outro tipo de outcomes, resultou muito realmente de algumas situações e daqueles estudos que demonstrou, como por exemplo da rosiglitazona, em que tínhamos disease-oriented evidence, ou seja, tínhamos evidência orientada para a doença, ou seja, tínhamos evidência de eficácia de alguns fármacos, por exemplo, na redução da hemoglobina glicada,
mas realmente depois não tínhamos Patient-Oriented Evidence that matters, ou seja, orientada para os marcadores mais importantes para o paciente, nomeadamente na área da mortalidade e dos eventos cardiovasculares, etc. E realmente é interessante observarmos isto, porque isto foi uma mudança ocorrida nos últimos 15, 20 anos, 10 a 20 anos, em que realmente, neste momento, muitos dos fármacos novos que vão surgindo chegam-nos já com estudos orientados para os marcadores de interesse para o paciente. E isso, de certa forma, é uma mudança também desejada e que era reivindicada pela comunidade médica e pela comunidade científica. Não sei se concorda, digamos, com esta leitura, mas... Concordo inteiramente. E, aliás, aqui há uma grande mudança. É que, apesar de tudo, com estes fármacos, nós começamos a ter os resultados numa fase, vá lá, precoce da nossa utilização na prática clínica. Porque antigamente chegavam-nos só os marcadores intermédios, não é? E às vezes demorava anos até... Anos e anos e anos até termos, efetivamente, evidência, e às vezes podíamos ter surpresas, e tivemos. Porque tínhamos o DOU, mas depois, quando fomos ver o POM, não se verificava e às vezes até se verificava dano para o paciente. Exatamente. Não é? E agora começamos a ter uma realidade diferente com o que aí vem, que é os estudos muitas vezes já estarem presentes quando ainda não temos os fármacos disponíveis. Ou seja, já temos os chamados hard endpoints, já não temos só os surrogate, lá está a evidência baseada na doença e não propriamente no benefício para o doente. Exatamente. E nesta área da diabetes podemos ver, por exemplo, com o semaglutida e com outros fármacos que aí vêm, em que efetivamente nós vamos ter os estudos a mostrarem os benefícios com os hard endpoints reais, com os endpoints reais, com mortalidade, com infarto, com AVC, isto na área cardiovascular, com estes endpoints na área renal, ainda antes, por vezes, de nós termos o fármaco para utilizar na prática clínica. É claro que isso também ganhamos depois uma expectativa muito grande e, de certa forma, uma ânsia para os termos disponíveis. Isso também nos permite, às vezes, ter um bocadinho também de começar a ter uma maior informação, desde que não hajam vieses de publicação, por exemplo, em relação aos eventuais efeitos secundários, efeitos adversos, que realmente também já chegamos muitas vezes com informação sobre esses efeitos, porque atualmente também nesses ensaios também já são medidos dados sobre esses efeitos adversos a ter em consideração e estarmos mais alerta. O que realmente antigamente também não se verificava. Às vezes só mais tarde é que nos chegava essa informação. Tentando responder aqui a duas perguntas dos colegas. O Francisco, por exemplo, mas os meus doentes não têm as características do EMPA-REG. Não sei se quer comentar, digamos, as características específicas dos pacientes que foram incluídos no EMPA-REG. Não tem os do Francisco e não tem a grande maioria dos nossos doentes. Os meus também não têm, a verdade seja dita. É precisamente este problema que tem o EMPA-REG e, em menor escala, também o CANVAS, que é, ao estarmos a falar apenas de doentes com doença cardiovascular estabelecida, as características são muito diferentes da grande maioria dos doentes que nós temos, lá está. Depende um pouco dos estudos, mas representarão 15, 20% no máximo. Daí nós temos que olhar, por vezes, para os chamados estudos no mundo real. É uma das formas, não é a ideal, mas funciona muito bem se estiver de acordo com o que os ensaios clínicos mostram, porque no mundo real os doentes são os nossos, ou seja, são geralmente as bases de dados que nós temos, os nossos registros que são utilizados para os estudos no mundo real, e outra forma é, efetivamente, termos desenhos de estudos diferentes. Neste caso, nesta área, nós temos um estudo com um desenho claramente diferente, que é o DECLARE. O DECLARE é o estudo com dapaglifosina, também de autocampos cardiovasculares, que eu daqui a bocadinho vou falar, em que mais de metade da população, 60%, não tinha doença cardiovascular estabelecida. Ou seja, tinha diabetes, tinha o fator idade e tinha um único fator adicional de risco cardiovascular. E, convenhamos, a grande maioria das pessoas que nós vemos, e sim, com diabetes tipo 2, tem pelo menos mais um fator de risco cardiovascular. Aí a população acaba por ser muito mais de encontro àquilo que nós vemos todos os dias. Agora tenho aqui uma pergunta que eu não sei se o Miguel depois mais à frente ainda vai apresentar. Se o fizer, então recomendo que não responda já e que depois responda na apresentação. Se não, poderá responder já, deixa ao seu critério. A Rita, os inibidores SGLT2 e os inibidores DPP4 provocam reduções similares na hemoglobina glicada?
Depende do cenário clínico. Ou seja, vamos responder de uma forma mais pragmática possível. De uma forma geral, sim. As reduções da hemoglobina A1C são sobreponíveis, apesar de não existirem praticamente estudos de comparação direta entre eles. Existem alguns, mas vai depender muito do cenário clínico. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se tivermos um doente, isto comparando valores de hemoglobina A1C semelhantes, numa fase mais inicial da doença, a eficácia é muito parecida. E é muito parecida, isto tem a ver com os próprios mecanismos de ação dos fármacos. O inibidor da DPP-4 geralmente precisa de função de célula beta, ele estimula a secreção de insulina. Já se tivermos um doente numa fase muito mais avançada da doença, então é provável que o inibidor do SGLT2 tenha maior eficácia na redução da glicémia. Porquê? Porque o mecanismo de ação dele, renal, é independente da secreção de insulina. Isto acontece ainda mais quando se associam também sulfonilureias. Ou seja, se tivermos um doente que esteja a fazer uma sulfonilureia, por exemplo, metformina e uma sulfonilureia, se a escolha for entre associar um inibidor da DPP-4 ou associar um inibidor do SGLT2, geralmente o inibidor do SGLT2 vai ser mais eficaz. Isto porque, uma vez que o inibidor da DPP-4 estimula a secreção da insulina, a sulfonilureia já está precisamente a utilizar esse mecanismo de ação. A probabilidade de termos um ganho importante em termos de redução da glicémia é baixa. Já o inibidor do SGLT2, como usa outro mecanismo de ação, provavelmente será mais eficaz. Por isso é que eu disse, em termos globais, sim, mas depois vai depender muito do cenário terapêutico em que utilizamos. Muito bem, podemos avançar. Ora bem, e eu vou avançar precisamente para o mundo real e de uma forma muito resumida. Uma das formas que tivemos para tentar ver se estes benefícios cardiovasculares obtidos com a empagliflozina e com a canagliflozina se repercutiam na maior parte dos doentes que nós temos na nossa prática clínica foi precisamente olhar para o mundo real e ver o que é que se passava. Ou seja, há um programa de estudos chamado CVD-REAL, que na realidade são vários, mas que eu vou apresentar de uma forma muito resumida, que o que fez foi comparar doentes que iniciavam de novo um inibidor do SGLT2 versus outra classe terapêutica qualquer de fármacos para tratar a hiperglicemia. Claro que isto permite, ao ser o mundo real, em primeiro lugar, números astronómicos. Por exemplo, no primeiro destes estudos, quase 1,5 milhão de pessoas que foram pré-selecionadas. Depois, obviamente, foi preciso identificar quem fazia inibidores SGLT2 e quem fazia outros fármacos e fazer o emparelhamento entre os casos. Ou seja, obviamente que para compararmos pessoas que iniciavam um inibidor de SGLT2 versus outra classe terapêutica qualquer e avaliarmos outcomes cardiovasculares, era preciso padronizar para fatores como idade, valores do colesterol, pressão arterial sistólica, etc., para não haver um desequilíbrio entre os grupos. A grande arma deste tipo de estudos é que, efetivamente, isto já reflete muito mais o que é a prática clínica. Isto é ir mesmo à prática clínica do cura. Ou seja, neste caso, 13% das pessoas tinham doença cardiovascular diagnosticada. E era, obviamente, igual nos dois grupos. E o que mostrou o CVD-REAL, o primeiro, foi algo precisamente sobreponível ao que mostrou o EMPA-REG, mas numa população mais abrangente. Ou seja, redução muito significativa das hospitalizações por insuficiência cardíaca e de mortalidade por qualquer causa. Depois houve um subestudo do CVD-REAL feito na chamada coorte nórdica, nos países nórdicos, que comparou os doentes que iniciavam de novo dapagliflozina com os doentes que iniciavam de novo um inibidor da DPP-4. E a comparação para os eventos cardiovasculares major foi favorável à dapagliflozina. Ou seja, os doentes que iniciaram de novo dapagliflozina tiveram menos eventos do que os doentes que iniciaram de novo um inibidor da DPP-4. Ora bem, mas isto, claro, são estudos no mundo real e faltava-nos um estudo, um ensaio clínico randomizado com dupla ocultação, ou seja, aquilo que nós mais valorizamos em termos de medicina baseada na evidência, que demonstrasse que estes benefícios eram extrapoláveis para a maior parte das pessoas que nós tratamos com diabetes tipo 2. E esse estudo é efetivamente o DECLARE. Neste quadro, no fundo, estão
os 3 estudos com inibidores de SGLT2, o EMPA-REG com empagliflozina, o CANVAS com canagliflozina, o DICLAIR com dapagliflozina. E há aqui 3 ou 4 diferenças muito importantes. Uma delas, o número de doentes. Estamos a falar de 7.000 no EMPA-REG, 10.000 no CANVAS, 17.000, tantos quanto os outros 2 juntos no DICLAIR. Os critérios de inclusão, ou seja, lá está a presença ou não da grande maioria das pessoas com doença cardiovascular estabelecida, praticamente 100% no EMPA-REG, 2/3 no CANVAS e aqui apenas 40% no caso de DICLAIR, 60% eram, lá está, pessoas que apenas tinham um fator de risco adicional para além da diabetes. E depois uma diferença também no objetivo principal. Enquanto no EMPA-REG e no CANVAS o objetivo primário eram os eventos cardiovasculares major, morte cardiovascular, infarto e AVC não fatais, no caso do DICLAIR o objetivo principal foi não só os eventos cardiovasculares major, mas também a hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. Ou seja, isto é um daqueles ensaios clínicos desta área típicos, em que as pessoas são aleatorizadas para placebo, ou neste caso para dapagliflozina, e que depois recebem todo o tipo de tratamento nos 2 braços para conseguirem estar bem, quer sob o ponto de vista da glicémia, quer dos vários outros fatores de risco. Ou seja, no fundo, o DICLAIR o que mostrou foi que é possível obter estes benefícios numa população muito mais parecida com aquela que nós vemos todos os dias. O DICLAIR, sabemos hoje, foi um estudo positivo, em que efetivamente houve uma redução significativa, fundamentalmente das hospitalizações por insuficiência cardíaca e dos novos outcomes renais, de progressão renal, e a realidade é que lá está, neste caso, estes resultados têm um impacto diferente na prática clínica porque aplicam-se à grande maioria dos nossos doentes, ao contrário dos estudos anteriores, o EMPA-REG e o CANVAS. E de uma forma assim sumária, para terminar esta parte, eu diria que nós estamos numa nova fase em relação à diabetes. Durante muito tempo nós andávamos a dividir isto em termos de prevenção primária e prevenção secundária, e esta divisão entre prevenção primária e secundária era fundamentalmente feita pelo contínuo aterotrombótico, ou seja, fundamentalmente quase só até pela doença cardiocerebrovascular, a qual nós sabemos que está dependente de uma série de fatores de risco, mas os próprios estudos eram desenhados com base na chamada prevenção secundária, escolhendo pessoas que já tinham tido um destes eventos, tentando mostrar benefício, sabendo que provavelmente nós, nesta doença aterotrombótica, tratar os outros fatores de risco acabava por ser muito mais importante. O que é que nós temos agora de novo? Em primeiro lugar, sabemos a importância do rim no meio disto tudo. Sabemos que a doença renal crónica é um fator de risco independente, sabemos que vai haver uma progressão em paralelo e que, se conseguirmos modular esta progressão, provavelmente vamos também reduzir estes riscos, vamos reduzir o risco cardiovascular. E depois temos um contínuo que renasce no meio disto tudo, que é o contínuo da insuficiência cardíaca. Este não era expectável, por exemplo, no EMPA-REG, em que apenas 10% das pessoas teriam à partida insuficiência cardíaca, que houvesse uma redução muito importante dos internamentos por insuficiência cardíaca. Ou seja, no fundo, nós sabemos que a disfunção cardíaca vai começar de uma fase subclínica muito mais cedo do que nós sabíamos até agora. E, como tal, a utilização precoce de fármacos que tenham benefícios neste contínuo cardiorrenal, sob o ponto de vista de prevenir a progressão da doença renal e prevenir também a progressão da própria insuficiência cardíaca, vão conseguir modular de uma forma complementar e muito mais benéfica o risco cardiovascular global dos nossos doentes. Ou seja, tudo isto se une e acaba por haver um verdadeiro contínuo cardiorrenal com 2 vertentes cardíacas, a vertente coronária e a vertente da insuficiência cardíaca, que por vezes se cruzam, mas por outras vezes evoluem em paralelo. Permita-me só uma correção, eu não resisto à tentação. Eu sei que os colegas de cardiologia usam muito esta linguagem de prevenção primária e prevenção secundária para os doentes que já tiveram AVC e infarto,
Mas realmente o Miguel só hoje é que me conhece e muito da minha linha de investigação tem sido na área da prevenção e dos conceitos à volta da prevenção, e realmente este termo prevenção secundária é mal aplicado, porque isto na verdade é prevenção terciária, porque é prevenção em doentes que já têm a doença e depois é a gestão da doença e a minimização das complicações e da recorrência. Já tem havido alguns colegas a nível internacional que têm vindo a defender, e eu não resisto quando isto surge nos nossos webinars digamos, a alertar um bocadinho para essa questão, porque também passa por nós às vezes começarmos a divulgar um bocadinho esta definição, porque no fundo as atividades de prevenção secundária têm mais a ver com as atividades preventivas em pessoas assintomáticas que ainda que estão a ter instalação biológica de doença, mas estão assintomáticas, ou seja, é a área da ação dos rastreios. Os rastreios são atividades preventivas de prevenção secundária. E no fundo, isso eu agradeço imenso. Mas é só por curiosidade. Não, mas aplica-se como uma luva a isto. Porque, na realidade, esta divisão é artificial. Vou ser muito sério, ninguém gosta disto. Tá bem? Talvez para a cardiologia isto faça algum sentido. Mas mesmo do ponto de vista fisiopatológico e sem ir ao rigor da definição, que não quero de todo entrar por aí porque desconheço, não é a minha área, no fundo o que é que nós estamos a ver nestes estudos? Nós estamos a ver prevenção de eventos em doentes que teoricamente não tinham doença estabelecida, nos novos. Por exemplo, em relação à insuficiência cardíaca. Aqui talvez estejamos a aplicar o verdadeiro conceito de prevenção secundária. Porque estamos a falar de pessoas que não têm o diagnóstico, mas poderão ter alguma alteração estrutural subclínica. Estou eu a perguntar. Será que aqui faz sentido falarmos nisso? Porque nós aqui... Também compreendo essa reflexão perfeitamente. Nós aqui, é precisamente isto que nos está... que há aqui uma mensagem nova. É precisamente acabar com esta divisão entre, neste caso, como ela é dita, prevenção primária e secundária. Porque essa linguagem realmente não faz sentido. E a usar deveria ser designado por prevenção terciária. Se já não faz sentido, de acordo com uma definição mais estrita, ainda menos sentido faz hoje em dia para nós clínicos utilizar, porque ainda por cima estamos a utilizar um único outcome para definir isto, quando na realidade temos uma globalidade e nós sabemos que eles se interligam. Por isso, agradeço imenso, acho que faz todo o sentido. Provavelmente eu também aprendo sempre nestas reuniões alguma coisa, já hoje aprendi. O espírito nós no fundo, nos nossos webinars temos muito este espírito de partilha e de partilha mútua e de diálogo mútuo, digamos, entre os colegas e até pelas partilhas. Olha, nesse sentido tenho aqui outra questão. O Alexandre pergunta: Professor Miguel, como explica o facto de o Declare não ter atingido os endpoints primários? Neste caso, o 3P-MAS. Ora bem, agradeço. E ainda o Francisco, era expectável haver redução do MAS neste estudo? Ora bem. O que é o MAS? Em primeiro lugar... O que é o 3P-MAS? O 3P-MAS. Ou seja, são os eventos cardiovasculares major que nós tivemos aqui a discutir desde o início. Ou seja, morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio não fatal e AVC não fatal. Em primeiro lugar, no fundo, estas duas perguntas são um conjunto. Porque é que não houve, ou ser expectável ou não haver. A publicação do Declare, já agora aproveito para informar, foi acompanhada de uma revisão sistemática muito boa sobre precisamente os benefícios cardiovasculares da classe dos estudos e também fazendo uma revisão em relação a outra classe, aos agonistas do receptor do GLP-1. Nós, no fundo, aqui temos fundamentalmente uma população com um risco muito mais baixo do que aquele que temos no EMPA-REG e no CANVAS. Lá está, gostemos ou não do termo, podemos utilizar doença cardiovascular estabelecida, pelo menos atrotrombótica, se calhar será o melhor termo a designar. Nós ali temos pura e simplesmente no EMPA-REG e no CANVAS fundamentalmente doentes que já tiveram este tipo de eventos. Por isso, será à partida muito mais fácil mostrar benefício. Por outro lado, no Declare é precisamente ao contrário. Nós temos, precisamente, a maior parte dos doentes sem doença cardiovascular atrotrombótica estabelecida. Por isso, seria à partida menos provável, risco menor, mostrar benefício. Mas há um fator aqui que provavelmente, e isso vê-se na revisão, nos deve merecer uma reflexão.
é que se agruparmos os dados todos, nós conseguimos perceber que a redução dos eventos cardiovasculares major, o tal 3P MAS, só se verifica precisamente nesta classe em doentes que já têm doença cardiovascular estabelecida. E provavelmente é menos impactante do que com os agonistas do receptor GLP-1. Por outro lado, a redução da insuficiência cardíaca e da mortalidade tem um impacto brutal nesta classe. E isto vê-se nos 3 estudos, no EMPA-REG, no CANVAS e agora no DECLARE. Para além disso, existe este benefício renal, que também é transversal aos 3 estudos. Por isso eu diria que provavelmente no DECLARE nós estamos fundamentalmente a prevenir outro tipo de eventos e a preveni-los mais cedo. Daí ser um estudo tão importante. É que há uma maior, transposição para a nossa prática clínica e nós começamos a perceber perfeitamente qual é que é o impacto que estes fármacos têm, esta ou outra decisão terapêutica nos nossos doentes. Ou seja, a individualização terapêutica na diabetes começa a avançar. E a avançar no sentido de nós termos escolhas mediante o doente que temos à nossa frente. Muito bem. Houve um colega, o Francisco, que diz que pode partilhar aqui esta revisão sistemática. Ora bom, o estudo da Claire, salvo erro, foi publicado no New England. Sim. E é nessa mesma edição é do no New Lancet. England? Não, é no Lancet. Ok, então a revisão encontra-se no Lancet. Disponível no Lancet. E os colegas não sabe dar mais alguma pista na pesquisa para os colegas? Ela ficou disponível online, ora bem, deve ter sido no sábado 10 de novembro, salvo erro. Okay. Penso, eu não sei se o sábado foi dia 10 de novembro, tenho que confirmar, mas penso eu que sim. Foi a data em que foi a publicação online. Ok, pronto. E os colegas depois já podem procurar. Força, podemos avançar então? Ora bem. Eu agora tinha alguns casos clínicos. Muito bem, eu ia precisamente dar essa informação, ia partilhar com o Miguel o tempo, são 10h37, por isso temos cerca de 20 minutos, podemos então avançar nos casos clínicos. Muito bem. Os casos clínicos são sempre, na minha perspectiva, a parte mais interessante, porque acabamos por refletir um pouco todos sobre isto. O primeiro caso clínico é relativamente simples. Estamos a falar de uma senhora de 70 anos, professora reformada, uma diabetes mellitus tipo 2 com 8 anos de evolução. A consulta foi pedida por uma dificuldade no controle glicémico numa pessoa tratada com antidiabéticos orais, com uma hemoglobina A1C de 8,5%. Há aqui alguns antecedentes patológicos relevantes, para além da existência de outras comorbilidades, como a hipertensão e a dislipidemia, particularmente um infarto agudo do miocárdio em 2016 e, subsequentemente, aqui, lá estás, com a doença cruza-se, uma insuficiência cardíaca classe 2. Essa senhora estava medicada na altura em que foi referenciada com estes fármacos. Eu vou salientar só a parte da glicémia, porque obviamente haveria aqui muitas outras coisas a discutir. Metformina a 1 grama 2 vezes por dia. Relativamente à parte alimentar, a senhora referia fazer 5 refeições por dia, com predomínio de cozidos e grelhados, evitava hidratos de carbono de absorção rápida e não fazia exercício físico regularmente. Relativamente aos dados principais do exame objetivo, era uma senhora com obesidade classe 1, um IMC de 31,2 kg por metro quadrado, perímetro abdominal de 108 cm, uma tensão arterial de 138/75, frequência cardíaca de 72 batimentos por minuto. Não havia assim muito mais a dizer relativamente ao exame objetivo, tínhamos uns discretos edemas nos membros inferiores e a nível do exame dos pés não havia outras alterações. Outros dados analíticos e de glicémias capilares, por isso nós tínhamos uma hemoglobina A1C de 8,5%, uns valores de perfil lipídico aceitáveis, com colesterol LDL de 68, as transaminases normais, um valor de creatinina de 0,75 permitia estimar a taxa de filtração glomerular nos 80,8 ml por minuto, uma relação albumina-creatinina de 28 mg por grama, ou seja, vamos considerá-la normal, um valor de TSH, que era uma senhora que tinha feito uma tireoidectomia, de 1,8,
e tinha este perfil de glicemia capilar com glicémias em jejum, ela apenas tinha glicémias capilares em jejum, que oscilavam mais ou menos entre os 160 e os 200. Ora bem, aqui claramente é preciso fazer várias coisas e se calhar nós podemos discuti-las. Desde logo, definir um valor para o objetivo da hemoglobina A1C. E este eu vou pedir a ajuda dos colegas, já agora, para cada um dar a sua opinião, porque isto é sempre um ponto que vale a pena discutir. Eu depois também vou dar a minha opinião e vou dizer que se calhar dentro de algum tempo vamos estar a pensar de uma forma diferente. Mas para já temos que pensar de acordo com a evidência que temos. Depois, com certeza que vale a pena discutir a parte da terapêutica médica nutricional e da atividade física. E por último, vamos também discutir que intervenção farmacológica será de privilegiar nesta senhora, porque obviamente há várias opções disponíveis e há aqui duas que provavelmente farão muito sentido e também a seguir vamos ter opiniões de toda a gente, provavelmente. Não sei se em relação à hemoglobina A1C alvo já alguém se pronunciou, senão nós... Ok, vamos pedir então aos colegas para partilharem no chat o valor-alvo que acham que deve ser o valor-alvo para esta doente. E, entretanto, eu se calhar já começam aqui respostas. 7%, diz a colega Valerie. Pergunta aqui um colega, assim uma resposta rápida enquanto não chegam mais respostas. De qualquer forma, num doente diabético com doença cardiovascular estabelecida e insuficiência cardíaca, mantém-se como primeira linha a metformina, correto? Para já, sim. Para já, mantemos a metformina como fármaco de primeira linha para o tratamento da hiperglicemia. No entanto, temos sempre que ter em linha de conta se é um doente que faz descompensações frequentes ou não. Isto porque nós sabemos que a metformina, um dos principais problemas que tem é o problema da acidose lática e se tivermos um doente com insuficiência cardíaca que descompense com alguma frequência, o doente vai perder um dos principais mecanismos de defesa, que é precisamente a compensação respiratória. Para além de que muitas vezes, quando descompensa da insuficiência cardíaca, também acaba por vezes por ter algum agravamento da função renal. Por isso, isto é preciso ter aqui alguma parcimónia, mas a metformina, sobretudo em doses moderadas, e eu diria que provavelmente não devem ser ultrapassados os 2 gramas, nestes casos, a metformina continua a ser o fármaco de primeira linha nas pessoas com insuficiência cardíaca. Eu pergunto aqui outro colega, e na segunda linha, o inibidor de SGLT2? Já lá vamos. Provavelmente este caso vai servir precisamente para falar sobre isso. Já temos muitas respostas e predomina claramente, há uma certa divisão entre os 7% e os 7,5%. O que, lá está, eu concordo inteiramente. Ou seja, provavelmente se formos para aquilo que nos dizem as recomendações, pesar a idade do doente, a existência de complicações, nomeadamente de doença cardiovascular estabelecida, um objetivo abaixo dos 7,5% será bastante razoável. Os 7%, absolutamente nada a opor, desde que o consigamos atingir sem hipoglicémias. Esse é que é aqui o ponto principal, por isso sim, os 7% podem ser perfeitamente defensáveis, desde que o consigamos atingir sem corrermos esse risco. Em relação à parte da alimentação e da atividade física, obviamente que uma coisa é o que está escrito nas recomendações, outra coisa é aquilo que nós conseguimos fazer na nossa prática clínica. O que vai depender do sítio onde trabalhamos, das pessoas e dos outros profissionais de saúde que temos disponíveis, nomeadamente os nutricionistas, mas há aqui alguns pontos-chave que eu gosto sempre de discutir. Nós, na área da terapêutica médica nutricional, da diabetes, tivemos algumas alterações nos últimos anos. Verdade seja dita, se a área em que a evidência científica é pobre é precisamente a parte da alimentação. No fundo, o que nos dizem as recomendações hoje é que a alimentação deve ser uma alimentação equilibrada, é proposta a dieta mediterrânica, mas já não existe aquela divisão de macronutrientes, se são 40% ou 50% ou 60% de hidratos de carbono, ou de proteínas, ou de gordura, ou seja, são conceitos muito mais gerais. E outra coisa que acabou foi aquela necessidade de fracionar as refeições.
Ou seja, durante muito tempo as pessoas discutiam que as pessoas com diabetes deviam comer de X em X horas, 3 em 3, ou 2 em 2, ou de 4 em 4. Mas, verdade seja dita, a grande fundamentação científica eram os maus fármacos que nós tínhamos para tratar as pessoas com diabetes. Ou seja, no fundo, se nós tivéssemos fundamentalmente sulfonilureias e insulinas com um perfil farmacocinético menos bom, nós teríamos, obviamente, que fazer uma alimentação fracionada em hidratos de carbono para prevenir hipoglicémias. Hoje isso já não existe, o que quer dizer que não há nenhuma evidência de que comer 3 ou 4 ou 5 ou 6 vezes por dia seja melhor ou pior. Relativamente à atividade física, obviamente nesta doença ela teria de ser individualizada e foi discutida, porque é uma doente que já tem doença cardiovascular estabelecida e obviamente temos de ter cuidado. E em relação à intervenção farmacológica, vamos precisamente depois discuti-la e eu aqui também gostava, se possível, de ter algumas opiniões. Nós temos várias hipóteses disponíveis. Esta senhora está em monoterapia com metformina. Podemos, por exemplo, associar uma sulfonilureia, associar um inibidor da DPP-4, associar um inibidor dos SGLT2, associar um agonista do receptor do GLP-1 ou iniciar insulinoterapia. Por isso, qualquer uma destas opções é plausível. Aqui, neste caso, há umas que são muito mais defensáveis, à luz até do último webinar que tivemos, em que foram discutidas em profundidade as guidelines, do que outras. Se depois algum dos colegas quiser dar opinião, eu aguardarei para nós podermos discutir. Então, enquanto não chegam as respostas, tem aqui um colega, o Pedro, que pergunta: é correto dizer-se que com o Declare tenho evidência de que a dapagliflozina ajuda na prevenção de eventos cardiovasculares e renais? É correto dizer isso. Ou seja, o Declare, precisamente, foi um estudo que avaliou outcomes cardiovasculares e renais numa população abrangente, com um primeiro objetivo de demonstrar segurança e um segundo objetivo de demonstrar superioridade. E nós sabemos hoje, sem estar a discutir os resultados com uma grande profundidade, que o estudo foi positivo, no sentido em que os objetivos de superioridade foram atingidos, nomeadamente aqueles que tivemos aqui a discutir, a parte das hospitalizações por insuficiência cardíaca ou morte e a parte dos outcomes renais. Por isso, nós podemos dizer que a dapagliflozina, numa população abrangente, consegue efetivamente prevenir eventos cardiorrenais, no fundo, como o colega estava a dizer. Ok, nós temos alguma dispersão de respostas. Existem colegas que colocaram 3, existem colegas que colocaram 4, existem colegas que escreveram 3 ou 4. Há um colega que escreve: primeiro confirmar que realmente está a fazer a metformina, que está a cumprir, e a restante medicação, e depois iniciar ou associar o inibidor de SGLT2. As respostas têm este perfil, digamos. Há aqui um ponto muito importante, lá está, que é a parte da adesão à terapêutica. Efetivamente, todas as doenças crónicas têm os problemas que nós conhecemos. Na diabetes nós temos alguns dados e eles não são nada animadores. O que nos dizem os dados é que quase metade das pessoas a quem prescrevemos um fármaco, mesmo que sigamos com alguma regularidade, passado um ano já não o estão a fazer, pelo menos da forma como deveriam. Relativamente às opções aqui, eu acho que a grande dúvida é precisamente aquela que foi aqui refletida pelos colegas, que é a opção entre o 3, ou seja, entre associar um inibidor do SGLT2 ou associar um agonista do receptor GLP-1. Há claro, um colega que escreveu nesse sentido, que defendia a 4 por maior diminuição da hemoglobina glicada e também por efeito de diminuição de peso. Concordo com a opção 4, chama a atenção que em termos de redução de peso é difícil estar a discutir se ela será maior com o inibidor do SGLT2 ou com o agonista do receptor GLP-1,
porque com o agonista do receptor GLP-1 pode depender um pouco da dose que nós utilizamos. Nem todos são tituláveis, mas alguns sim, como por exemplo o liraglutido, e aí podemos discutir se sim ou se não. Mas na realidade ambos levarão a redução de peso e a diferença poderá não ser assim tão grande entre uma classe e a outra. Queria chamar aqui a atenção deste último ponto da redução da hemoglobina A1C. É que isto vai depender muito também de qual é que foi o objetivo que as pessoas definiram a priori. Porque lá está, se temos uma pessoa com 8,5% que vem à consulta pela primeira vez, eu diria que com um fármaco oral como o inibidor do SGLT2, juntamente com o resto das coisas que nós fazemos numa primeira consulta, isso é muito importante, a parte da terapêutica médica nutricional e a parte do exercício físico, é geralmente expectável conseguir resultados à volta de 1%. E, efetivamente, as recomendações atuais dizem-nos que quando está presente insuficiência cardíaca, a preferência deve ser pela associação por inibidores do SGLT2. Este caso era particularmente chatinho, precisamente porque associava a doença cardiovascular aterotrombótica com a insuficiência cardíaca. Agora, nós sabemos uma coisa, é que o prognóstico da insuficiência cardíaca é geralmente muito mais sombrio. Ou seja, se compararmos a mortalidade da existência de um infarto prévio ou a mortalidade de uma insuficiência cardíaca já estabelecida, geralmente a mortalidade da insuficiência cardíaca já estabelecida é muito maior. Aliás, costuma-se dizer em gíria que ela é superior à de várias neoplasias. E, efetivamente, na presença de insuficiência cardíaca, preferivelmente deverá ser dada a opção ao inibidor do SGLT2. Agora, eu compreendo completamente os colegas que disseram é uma doente que precisa de uma redução maior do valor da hemoglobina A1C porque eu tenho um objetivo mais exigente. Ela também tem doença cardiovascular aterotrombótica, teve um infarto. Por que não, em vez do inibidor do SGLT2, utilizar um agonista do receptor GLP-1? Na minha opinião, tendo insuficiência cardíaca, iria inicialmente por aqui, dado o prognóstico da insuficiência cardíaca e dado os resultados que nós sabemos em termos de redução, em particular da mortalidade, que foram mostrados neste grupo com inibidores do SGLT2. Pergunta aqui uma colega, a Teresa Libório. E em termos de custos entre, digamos, estes dois grupos de fármacos, há diferenças importantes, não há? Há diferenças. Ou seja, claro que falarmos em termos de custos de fármacos é sempre difícil, pelo menos para os... Eu vou falar como clínico. Porque, obviamente, uma coisa é o custo direto do fármaco, esse para qualquer um de nós é fácil de avaliar. Basta ir à tabela, que geralmente está disponível até no programa de prescrição, e sabemos exatamente quanto é que custa um e quanto é que custa o outro. Outra coisa completamente diferente é uma análise mais global e saber efetivamente qual é que é a custo-efetividade de cada um deles. Nós sabemos que ambas as classes têm, no fundo, uma relação custo-benefício favorável. Sabemos que em termos de custo direto, efetivamente os agonistas do receptor GLP-1 são substancialmente mais caros. Eu diria que aí em termos muito aproximados, e atenção que é uma estimativa grosseira, os custos serão aproximadamente o dobro dos inibidores dos SGLT2, fazendo uma comparação direta e isto apenas com base, lá está, no preço dos fármacos e não nos benefícios que as pessoas eventualmente possam ter deles mediante o cenário terapêutico. Aquilo que, no fundo, eu queria aqui discutir é precisamente esta diferença em termos de insuficiência cardíaca. Nas pessoas com insuficiência cardíaca, efetivamente, os inibidores do SGLT2, todos eles têm evidência demonstrada na redução das hospitalizações, enquanto que os agonistas do receptor GLP-1 aqui não têm este benefício demonstrado nos estudos de outcomes. Assim, no fundo, esta senhora foi depois reavaliada. A parte do exercício físico foi aquilo que geralmente é mais fácil, que é instituir uma pequena caminhada na maior parte dos dias por semana. Efetivamente, teve a possibilidade de ter um plano alimentar orientado pelo nutricionista, iniciou a dapagliflozina, não reportou eventuais efeitos secundários e depois foi reavaliada subsequentemente. Houve uma redução gradual do valor da hemoglobina A1C,
que na primeira reavaliação 7,8% e depois na segunda 7,4%. Foi perdendo algum peso, na primeira reavaliação 3 kg e depois 5 kg. Obviamente que isto muito provavelmente é um conjunto da intervenção e não propriamente um efeito direto do fármaco, mas o fármaco também contribui para a perda de peso e manteve os restantes parâmetros mais ou menos dentro dos objetivos terapêuticos. Por isso, isto é um exemplo mais aborrecido porque alia a doença aterosclerótica e a insuficiência cardíaca, mas lá está, na insuficiência cardíaca, apesar de tudo e fundamentalmente fruto do prognóstico que esta tem, há uma preferência para a utilização do inibidor do SGLT2. Muito bem, vamos rapidamente para o caso 2. Faltam 5 minutos para as 23 horas e, colegas, lembro que já partilhei várias vezes o link para o controle de presença, está bem? Não se esqueçam de fazer o controle de presença para aqueles de vós que estão interessados em obter depois o certificado final. Força, Miguel. Então, de uma forma muito resumida, temos um senhor, 56 anos, trabalhador fabril, com uma diabetes mellitus com 3 anos de evolução, um controle glicémico deficiente, com hemoglobinas A1C oscilarem entre 7,5% e 9%, medicado com metformina mais vildagliptina e simvastatina. Relativamente à terapêutica não farmacológica, o regime alimentar tinha-lhe sido dado um plano padrão que ele não cumpria, fazia restrição de açúcar, caminhava ocasionalmente. Relativamente a antecedentes pessoais, eu vou passar isso fundamentalmente, temos a referir a dislipidemia, não era fumador. Ao exame objetivo tinha excesso de peso, 26,7 de índice de massa corporal, uma tensão arterial de 14,5, 8. Relativamente à auscultação cardíaca e carotídea não havia alterações, membros inferiores também sem alterações. Relativamente aos exames complementares diagnósticos, o valor da hemoglobina A1C de 8%, com uma glicemia em jejum de 164, uma creatinina de 0,9, taxa de filtração glomerular de 92, uma relação albumina-creatinina de 45 mg por grama, por isso ligeiramente elevada, e um perfil lipídico, aceitável, com colesterol LDL estimado de 96 mg por decilitro. Ora bem, eu aqui então vamos passar diretamente para pedir opiniões sobre intervenções farmacológicas, neste caso que é um bocadinho diferente. Está aqui o resumo, para ser mais fácil. Por isso, um homem, diabetes há 3 anos, sem doença cardiovascular estabelecida, este valor de pressão arterial, índice de massa corporal refletindo excesso de peso, hemoglobina A1C de 8%, taxa de filtração glomerular bem, albuminúria discretamente aumentada, medicação para a hiperglicemia, metformina mais vildagliptina. Propostas: associar uma glitazona, uma sulfonilureia, um inibidor do SGLT2, um agonista do receptor GLP-1, ou associar insulina. Muito bem. Enquanto não chegam as respostas, vou partilhar mais uma pergunta dos colegas a respeito a um bocadinho dos dois. Perguntava a Rita, poderiam ser dados os dois com uma diminuição da dose da metformina? Ou seja, os dois, o inibidor da SGLT2 e... o agonista do receptor GLP-1. Com certeza que sim. Seria até, muito provavelmente, uma intervenção que, sob o ponto de vista cardiovascular, seria muito positiva, uma vez que estávamos a atuar mais sobre a doença aterosclerótica e também sobre a insuficiência cardíaca. A própria dose da metformina poderia ou não ser reduzida. Se fosse uma dose à volta de 2 gramas por dia, poderia ser perfeitamente mantida. Agora, claro, cada um tem a sua forma de abordar. Por vezes, eu na minha prática clínica prefiro ser sequencial, ou seja, associar um fármaco e depois, se a pessoa não atingir os objetivos terapêuticos, associar outro. Começar desde logo com associações é perfeitamente legítimo. Geralmente, aquilo que é defensável é, sobretudo, quando a hemoglobina A1C inicial está a 1,5% a 2% acima daquele que é o objetivo que nós definimos. Mas a associação dos dois fármacos faz todo sentido. Muito bem. Em relação às respostas, temos um colega que responde 3, pelo efeito nefroprotetor, depois mais alguns 3, 4, 4, ou seja, 5. Há alguma dispersão entre o 3 e o 4 e depois alguns 5. Está bem, muito bem. Realmente, aqui é mais um daqueles casos, temos um valor de hemoglobina A1C elevado
vai depender muito do objetivo que nós temos para este doente. Efetivamente é um doente jovem, sem doença cardiovascular, por isso podemos ser exigentes sob o ponto de vista de controle glicémico. Há um fator que um dos colegas chamou a atenção e que efetivamente é importante, que é a existência de albuminúria. Ou seja, nós sabemos que é um doente que não está compensado, por isso esta albuminúria deveria ser repetida, mas perante a evidência de nefroproteção com um inibidor dos SGLT2, seria eventualmente uma classe a privilegiar neste tipo de pessoas. Lá está, se olharmos para o espectro da doença renal, nós, no fundo, temos a redução da taxa de filtração glomerular, a albuminúria e a coexistência de ambas. Se formos sob o ponto de vista cronológico, na maior parte das pessoas o que é que acontece? A primeira coisa a acontecer geralmente é o aumento da excreção urinária da albumina, posteriormente é que há uma redução da taxa de filtração glomerular. Ou seja, sumariamente, este doente tinha todos estes problemas, hiperglicemia, tinha alguma suscetibilidade a hipoglicemias, sobretudo por ser um trabalhador fabril, tinha excesso de peso, hipertensão arterial sistólica ligeira e doença renal. E por causa disso é que a utilização dos inibidores da SGLT2, como a dapagliflozina, acaba por dar uma resposta. Tem eficácia, pode ou não ser suficiente, depende do que o doente também fizer em termos das medidas de estilo de vida, não tem um risco significativamente aumentado de hipoglicemias, promove perda de peso, promove reduções ligeiras da pressão arterial sistólica e tem a tal nefroproteção associada que o colega chamou a atenção. No fundo, o que é que foi instituídas? Houve a possibilidade de fazer uma consulta com o nutricionista, foi feito um plano de exercício físico aqui de caminhada, com um mínimo de 5 vezes por semana, 45 minutos, mais ou menos de acordo com as recomendações. Iniciou a dapagliflozina com manutenção da restante terapêutica e 4 meses depois houve esta evolução. O doente estava bem, tinha perdido 3 quilos, houve uma redução da pressão arterial, apesar disto serem obviamente 2 medidas ocasionais, mas aparentemente terá havido alguma redução, parte dela pode ser justificada também obviamente pela perda de peso. O doente estava muito próximo dos objetivos terapêuticos ou até dentro, dependendo se nós quisermos os 6,5 ou os 7, mas eu admito neste doente que até poderemos ir para os 6,5. Tinham uns valores do perfil lipídico aceitáveis, a taxa de filtração glomerular mantinha-se em bons valores, houve um decréscimo ligeiro, que é muitas vezes o que nós vemos quando iniciamos o inibidor dos SGLT2, e aqui vale a pena chamar a atenção para isso. Muitas vezes há uma redução discreta da taxa de filtração glomerular, o que depois há é uma estabilização. Uma coisa muito semelhante com aquela que nós vemos precisamente com os moduladores do sistema renina-angiotensina. E em relação à albumina-creatinina, houve também uma redução, está muito perto já da normalidade, apesar de ainda não estar dentro da franja da normalidade propriamente dita. No fundo, acaba por mostrar este efeito que é bom as pessoas conhecerem. Há uma discreta redução da taxa de filtração glomerular, geralmente muito ligeira, até 5 ml por minuto logo após o início, depois com uma estabilização e uma redução ligeira da albuminúria, mais ou menos o que é expectável. Muito bem. E chegamos, salvo erro, ao final. Este é o nosso último slide. Por acaso também chegámos mesmo em cima da hora, ou seja, foi impecável. Vou só partilhar aqui umas últimas perguntas dos colegas. Por exemplo, há um bocadinho, quando estávamos com a última pergunta, alguns colegas colocaram aqui o comentário: se der GLP-1 tem que parar o inibidor da DPP-4. Outro colega também escreveu: não faz sentido adicionar GLP-1 a um DPP-4. Quer comentar, se fizer favor? Sim. Claro, nós acabamos por não discutir isso em profundidade, mas os colegas têm toda a razão. Ou seja, a hipótese seria associar, mas fazendo a associação haveria efetivamente, no fundo, a substituição. Ou seja, o inibidor da BP4 seria retirado e o agonista do receptor de GLP-1 seria introduzido. Não faz sentido estarmos a associar um agonista do receptor de GLP-1 com o inibidor da DPP4, uma vez que precisamente o que o inibidor da DPP4 faz é aumentar o GLP-1 endógeno. Estamos a dar um agonista, é um fármaco muito mais potente que vai por completo anular o efeito do inibidor da DPP4. Inteiramente de acordo. Pergunta aqui a Rita: estamos a falar da dapagliflozina como um dos fármacos da classe dos inibidores de SGLT2. Poderia ser igualmente a empagliflozina, certo?
Ora bem, de uma forma geral, tanto quanto sabemos, sim. Aquilo que temos de diferente em relação à empagliflozina e à dapagliflozina é fundamentalmente o desenho do estudo de outcomes cardiovasculares. Ou seja, se formos um bocadinho, vá lá, exigente sob o ponto de vista de farmacologia pura e dura, obviamente são moléculas diferentes, têm seletividade diferente para o SGLT2 e afinidade diferente. Mas, sob o ponto de vista de prática clínica, podemos dizer que são fármacos muito semelhantes. Aquilo que nós temos é que, efetivamente, o EMPA-REG, que foi o estudo feito com a empagliflozina, foi um estudo com uma franja de doentes apenas com doença cardiovascular estabelecida. É a forma como o estudo está feito, aplicou-se e teve os resultados que teve e que foram muito bons, temos evidência naquele grupo. A dapagliflozina, a vantagem que tem é, efetivamente, no estudo ter incluído uma população muito mais abrangente. Agora, nós não temos, obviamente, nada que nos diga que usar um no outro cenário, ou vice-versa, não é? Utilizar a dapagliflozina em doentes com doença cardiovascular estabelecida apenas, e ela tem alguma evidência nesse sentido de proteção, ou que utilizar a empagliflozina numa forma mais abrangente em população sem doença cardiovascular estabelecida não possa ter os mesmos efeitos. Não temos essa evidência, mas são fármacos da mesma classe, por isso é possível que possa acontecer. Pergunta aqui outra colega, e ertugliflozina? Ora bem, sobre essa sabemos um pouco menos. Obviamente, primeiro porque ainda não tem um estudo de outcomes cardiovasculares publicado. Ou seja, é mais um fármaco da classe. Lá está, sob o ponto de vista de farmacologia, é uma molécula diferente, tem as suas especificidades. Agora, o que nós não temos é uma evidência científica tão sólida em relação a ela, muito provavelmente também porque é uma molécula mais jovem. Também chegará à altura em que teremos o seu estudo de outcomes cardiovasculares e em que podemos estar aqui a discutir os benefícios e de que forma é que são comparáveis ou não com as moléculas que hoje temos. Muito bem. Depois temos mais algumas, uma ou duas. A Maria, professor Miguel, então qual a sua recomendação em termos de dieta e nutrição para o doente, se já não há tanta evidência do benefício da dieta polifracionada? Ora bem, lá está. Em relação à parte alimentar, no fundo, aquilo que eu recomendo sempre é, em primeiro lugar, e estando a falar de pessoas com diabetes tipo 2, ouvir aquilo que a pessoa faz. Nós sabemos que a pessoa, quando nos vai, aquilo que nós chamamos de um inquérito alimentar, não vai, obviamente, dizer tudo aquilo que come, mas nós ficamos com uma ideia muito boa daquilo que são, no fundo, as preferências alimentares da pessoa. O inquérito alimentar serve fundamentalmente para isso. E depois, aquilo que, no fundo, eu faço na prática clínica e mais ou menos está recomendável, é ajustar aquilo que são as preferências àquilo que deve ser uma alimentação equilibrada, em que, obviamente, deve ter um conteúdo importante em fibras, deve ter um conteúdo de gorduras poliinsaturadas e, fundamentalmente, deve ter hidratos de carbono o mais complexos possíveis, com baixo índice glicémico, proteínas também de origem vegetal, e aqui podemos associar, por exemplo, com as leguminosas. As leguminosas têm hidratos de carbono com baixo índice glicémico e têm, efetivamente, proteínas de origem vegetal. Quantidades de proteínas de origem animal que sejam razoáveis, estamos a falar das voltas dos 100, 150 gramas. Em termos de quantidades de hidratos de carbono, se quiserem ficar com uma ideia, isto de uma forma generalizada e pretendendo ser um bocadinho vá lá, generalista, que é mesmo assim, algo que anda à volta de 2, 4 colheres de sopa de arroz, de feijão, grão, massa ou 1 a 2 batatas do tamanho de um ovo. Esta variação entre 2 ou 4, claro que não é rígida, mas vai depender muito da atividade física e da pessoa que nós temos à frente. Se eu tiver um homem, lá está, de 56 anos, como é o último caso clínico, em que é uma pessoa jovem que trabalha, muito provavelmente esta pessoa comeria muito mais do que isso, e ao apontar para as tais 4 colheres de sopa, que basicamente o que vão representar é à volta de 30 gramas de hidratos de carbono, isto pensamos lá está em arroz, massa, feijão ou grão. Isso vai lhe permitir ter um conteúdo razoável em hidratos de carbono, juntamente com as proteínas, etc., sem levar a uma grande sobrecarga naquela refeição em particular. Depois, geralmente, tento evitar, apesar de tudo, que as pessoas passem muito mais de 4 horas sem comer, mas vai depender da pessoa em causa. Se a pessoa em causa não for daquelas pessoas que na refeição seguinte
vai, desculpem a expressão, cheia de fome e reconhece que come demais, não é por aí. Se for uma pessoa em que efetivamente esse padrão existe, então convém introduzir uma refeição intermédia e não deixar passar muito mais de 4 horas sem fazer uma refeição. Em relação aos alimentos intermédios, obviamente, fruta, desde que em quantidades razoáveis, sem ultrapassar as 3, 4 peças, iogurtes líquidos magros, desde que as pessoas não tenham um grande excesso ponderal, alguns frutos secos também podem ser úteis. Tentar minimizar a utilização do pão, até porque hoje em dia a maior parte do pão é de má qualidade. É pão com um índice glicémico bastante elevado, ou porque tem adição de açúcar, ou por causa da forma como é cozido em fornos convectivos de alta temperatura, ou pelas duas coisas associadas. Em Portugal tem muita cultura do pão, grande parte de nós gosta de pão, mas o pão que nós temos hoje, infelizmente, a qualidade, sob o ponto de vista, sobretudo glicémico, não é melhor. Muito bem, muito obrigado. A última pergunta mesmo, o Nuno, qual a estatina que prefere para diabéticos? Pitavastatina, perguntei eu. Ora bem, vou ser muito pragmático. Em relação às pessoas com diabetes, aquilo que eu geralmente faço é escolher a estatina em relação à potência que eu preciso para reduzir o colesterol LDL. Ou seja, se eu precisar de uma potência, de uma estatina que me reduza 10% ou 15, 20% o colesterol LDL para atingir o objetivo terapêutico, é completamente diferente se eu precisar de uma estatina que me reduza 30% ou 40% o colesterol LDL para a pessoa ficar dentro do objetivo terapêutico. A pitavastatina pode ter algumas vantagens metabólicas, é verdade, mas se eu precisar de uma estatina mais potente, por vezes utilizo outra estatina, como a rosuvastatina ou mesmo a atorvastatina, no sentido de ter uma redução maior do colesterol LDL. Se precisar de uma redução intermédia, a pitavastatina é uma excelente opção. Se precisar de uma redução mais baixa, utilizo outro tipo de estatinas, como por exemplo a simvastatina. Tudo depende, lá está, do objetivo que eu pretender para o colesterol LDL. Muito bem, Miguel, foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigado, foi também Imagino que esteja cansado depois de todas estas explicações e todas estas respostas aos colegas. Os colegas também já estão aqui a escrever, digamos, a manifestar o seu agradecimento e em nome de todos eles eu deixo este grande obrigado pela apresentação que nos trouxe e pela disponibilidade em responder a todas estas questões. E passo-lhe a palavra também para se despedir dos colegas. Bem, muito obrigado a todos os colegas pela persistência, pela paciência também, para nos estarem aqui a ouvir. No final, um dia de trabalho que com certeza é duro para toda a gente. Foi um gosto muito grande partilhar algumas coisas, responder às perguntas na medida do possível e despeço-me com um até breve. Muito bem, muito obrigado. Foi um prazer mesmo muito grande tê-lo aqui connosco. Muito obrigado. Colegas, no fundo, terminamos mais esta E-Tertúlia e em relação ao ciclo de E-Tertúlias de 2018, só já nos falta uma. E essa última vai ser realmente especial. Vai ser no próximo dia 4 de dezembro e vamos ter connosco aqui os colegas que submeteram os casos clínicos, no fundo, daqueles que submeteram os casos clínicos, os vencedores. E vamos então, no fundo, nesse webinar ter um caso clínico relacionado com antiagregação plaquetária, outro caso clínico relacionado com asma e outro caso clínico relacionado com a diabetes tipo 2. Vamos tentar fazer com que esses casos clínicos sejam apresentados de forma interativa, como é habitual, como por exemplo foram hoje os casos clínicos apresentados, ou seja, não vamos usar o formato, às vezes, de apresentar o caso clínico já todo ele embrulhadinho e fechado. Não, nós queremos as coisas interativas com a vossa apresentação e também vamos ter alguns dos nossos formadores online, pelo menos online, se não puderem estar aqui presentes, para comentar esses casos clínicos. E depois vamos entregar-lhes os prémios e os certificados. Por isso vai ser uma sessão especial. E no final desse webinar, recordo, para quem não estava, digamos, no princípio desta noite, que teremos então a avaliação final deste ciclo de webinars. E eu aí, no final do webinar, vou partilhar um link
para vocês depois, durante a hora seguinte, é um link que ficará apenas ativo durante essa hora, responderem às perguntas do questionário para aqueles de vós que estão interessados em receber o certificado final. Caros colegas, muito obrigado por terem estado aí, por terem estado desse lado, pelo vosso interesse, pela vossa participação. Foi um gosto e agora, bom descanso, uma excelente noite para todos e até breve. Até à próxima. Um grande abraço. Tchau.